Vamos fazer agora a análise da luta entre Pedro Munhoz versus Jimmy Rivera, revanche entre os dois. Vamos ouvir aqui a análise do nosso Capitão Carisma, mas antes, aquele protocolo de sempre, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, senta o dedo no like porque o conteúdo é de qualidade e na descrição do vídeo tem um link das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o grupo do Telegram. Venha fazer parte da família Round Extra, compartilhe aí com seus amigos, é a maneira gratuita de você colaborar aí com o nosso canal. Capitão Pedro Munhoz, aí, brasileiro da equipe Top Team, tá aí com seus 34 anos de idade. Atleta que tá vindo com 2 derrotas seguidas, perdeu para ninguém menos que Aljamain Sterling e também para o Frank Edgar em sua última luta, numa luta bem equilibrada, aí acabou vencendo o americano por decisão dividida. O que você espera aí do nosso querido Pedro Munhoz, que está aí com seu cartel 18 vitórias, 5 derrotas e 1 no contest? O que o Pedrinho vai estar trazendo de ferramenta aí para enfrentar o seu adversário? Bom, então, o Pedrinho é um cara que evoluiu muito depois dos 30 anos de idade, que é uma coisa rara de se ver, mas é inegável o tanto que ele está lutando cada vez melhor. Ele sempre foi um peso galo extremamente lento, sabe? Ele é um dos poucos caras que tem a permissão round extra de puxar para guilhotina, porque ele faz isso maravilhosamente bem, tem várias vitórias dentro do UFC com coisas que foram convertidas para puxada de guilhotina, como por exemplo a vitória dele contra o Justin Scoggins, contra o Russell Duane, contra o Rob Font, que hoje está dentro do top 5 da categoria, inclusive. Mas o problema é que ele não tinha muita habilidade de queda, então grande parte das vezes ele acabava tendo que se aproveitar de uma tentativa de queda do adversário para poder levar a luta para o chão. E aí, quando ele enfrentou o John Dodson, que é um galo bem pequeno, ficou muito visível o tanto que o Pedrinho é devagar trocando, sabe? Ele não conseguia acertar, ele estava sendo atingido pelos mesmos movimentos que o Dodson faz há 30 lutas e não conseguia fazer nada a respeito simplesmente por ser lento demais. E aí ele pareceu começar a entender que sim, ele pode ser lento, mas ele também bate mais pesado e aguenta mais pancada do que a maior parte dessa categoria. Então ele entrou na luta contra o Brad Jones, que é um atleta com ótimo boxe e com um ótimo chão também, e passou o caminhão, e não precisou de queda. Passou o caminhão, 3 knockdowns, chegando numa decisão bem tranquila. Pegou o Brian Caraway, nocauteou em 2 minutos e meio. E lembrando que o Pedrinho não era um cara de conseguir nocautes, não era um cara de conseguir deitar os adversários no chão, praticamente em oportunidade nenhuma. Então, ele subitamente descobriu esse poder. Aí pegou o Cody Garbrandt, ex-campeão da categoria, em uma luta que todo mundo estava pensando, meu Deus, eles deram essa luta pro Cody matar. E aí eu acho que foi a luta que deu pra gente ver realmente do que o Pedrinho é feito. Porque, sim, ele bate pesado, mas foi uma questão de fundamento de boxe aí. Todo mundo fala, ai, mas o boxe do Garbrandt, que coisa maravilhosa. Não. Para começar, a gente vai falar assim, Pedrinho já estava vencendo a luta baseado nos chutes baixos dele que estavam prejudicando muito a movimentação do Garbrandt. Mas o que aconteceu foi, quando o Garbrandt pirou e começou a ir para cima do Pedrinho de qualquer jeito, querendo conseguir um nocaute rápido, a questão é, o Pedrinho sempre que batia junto com ele cuidava de abaixar a cabeça atrás do ombro. Isso são fundamentos básicos. O Garbrandt não fazia isso. Então, o cara mais técnico venceu. Mesmo que ele não tenha, talvez, o poder de nocaute do Garbrandt, não tenha a velocidade nas mãos, definitivamente não tem a velocidade nas mãos, ele soube se cuidar enquanto batia. Pegou o Aljamain Sterling, que na minha opinião é hoje o melhor lutador da categoria dos galos, e tomou uma surra. Foi uma luta, tipo assim, ela foi competitiva, o Pedrinho não se rendeu hora nenhuma, continuou andando pra frente, acertou muitos golpes, foi uma luta com muito volume por parte dos dois atletas, mas o Aljamain estava acertando bem mais do que ele. Ele praticamente não conseguia errar o Pedrinho, sabe? Ele se movimentava e o Pedrinho ia pra cima tentando bater, não conseguia. Agora, o Pedrinho conseguiu defender todas as quedas do Sterling, que é um dos melhores wrestlers da categoria, e isso já foi algo bem legal de se ver. Foi para a luta contra o Frank Edgar, descendo de categoria. Frank Edgar, todos sabemos, é
uma lenda do esporte, um cara que foi campeão 2 categorias acima dos galos, que chegou a disputar o cinturão múltiplas vezes na categoria dos penas, estava estreando na categoria dos galos. E tipo assim, eu vou falar isso já a princípio, mas para mim essa luta foi um roubo descarado. Eu entendo que todos os rounds foram parelhos, mas a gente precisa diferenciar um round parelho de um round difícil de pontuar. E na minha opinião, não tiveram muitos rounds difíceis de pontuar nessa luta. Para mim, é muito difícil você não dizer que o Pedrinho ganhou pelo menos 3 rounds, para não dizer 4 nessa luta. Eu acho que o quinto foi o round mais contestável, porque o Pedrinho acertou bem mais golpes, só que ele balançou visivelmente para uma direita. E tipo assim, a grande questão é que quando eu fiz a análise dessa luta, eu apostei na vitória do Pedrinho, mas eu acreditava que seria de um jeito totalmente diferente do que foi. Eu achava que ele ia usar as vantagens físicas dele para ir quebrando o Edgar aos poucos, com chutes baixos, para ir quebrando com golpes no corpo, que era o que ele estava fazendo anteriormente. O que eu vi do Pedrinho nessa luta me surpreendeu ainda mais, porque sim, a defesa de quedas e o chão impecável estavam lá, mas o fato que ele estava conseguindo boxear com o Edgar foi uma coisa impressionante. Ele estava usando o ombro para se defender muito bem dos golpes que estavam vindo do outro lado. Inclusive, eu acho que muito do que foi pontuado para o Edgar foram golpes que não pegaram limpos. Foi pontuado mais porque ele bate rápido do que por ele realmente estar acertando. O Pedrinho estava se defendendo muito bem com o ombro e estava colocando um jab. Bicho, eu não sei de onde o Pedrinho tirou aquele jab, mas estava funcionando perfeitamente. O tempo todo na cara do Edgar, sem parar. E que jab, cara, foi do nada, foi subitamente, ele apareceu com um jab e fez uma luta completamente diferente da que eu esperava, e apesar do resultado não ter vindo, eu ainda acho que foi uma luta excelente que ele fez, tá vindo aí pra revanche com o Jimmy Rivera, e tipo assim, normalmente, quando você vê uma revanche entre dois lutadores, sendo que tem uma diferença de idade bem grande entre eles, a tendência é você imaginar que o cara mais novo teve mais tempo para evolução, ainda mais tendo ele ganhado a primeira luta, que foi o caso. Mas eu acredito, tipo, o Jimmy Rivera com certeza evoluiu muito depois da luta entre eles, mas eu acho que o Pedrinho desenvolveu um estilo tão completamente novo que é difícil dizer que ele não se desenvolveu mais aqui. Pode ser que ele não tenha se desenvolvido melhor, pode ser que o casamento de estilos ainda seja algo extremamente complicado para o Pedrinho, e a gente vai discutir isso um pouco mais depois, mas eu acho que o que o Pedrinho fez depois de já ter muitas lutas no UFC, depois de já ter uma certa idade, depois de já ter o jogo totalmente mapeado, foi uma coisa muito incrível. Bom, do outro lado, capitão, temos aí o Jimmy Rivera, atleta de 31 anos, norte-americano, conhecido, capitão, por El Terror, ele que é da equipe Team Tiger, tem aí no seu cartel 23 vitórias, 4 derrotas, está vindo aí de vitória sobre o Cody Stamann em sua última luta, vai estar vindo enfrentar aí o brasileiro pela segunda vez. O que você vê aí do Jimmy Rivera? E se esse Jimmy Rivera é o mesmo aí que venceu o Pedrinho na sua última luta, traz essa análise para nós aí. Definitivamente não é o mesmo Jimmy Rivera, ele evoluiu demais. Inclusive, eu vou fazer uma recomendação para vocês. Se vocês não viram a luta entre Jimmy Rivera e Cody Stamann, que rolou no ano passado, assistam, porque essa luta foi um espetáculo de MMA. Foi uma luta muito bem casada, que eles desempenharam ótima trocação, ótimo clinch, ótimo wrestling, ótimo jogo de solo, versatilidade, combinando todas as facetas do MMA, sabe? Foi uma luta muito bonita de se ver. E, tipo assim, muito disso é parte do jogo do Jimmy Rivera. Inclusive, essa é uma coisa que eu sempre ressalto aqui, mas a luta do Jimmy Rivera contra o atual campeão Pat Ryan foi, sem dúvidas, o maior perrengue que o campeão passou dentro do UFC, sabe? Porque, na minha concepção, o Jimmy Rivera estava levando todos os rounds até tomar knockdown nos 30 segundos finais, tanto do primeiro round quanto do segundo. No terceiro isso não aconteceu e ele levou o round tranquilamente. E tipo assim, se você assiste a luta é muito doido, porque realmente não foi uma luta sequer parelha, até os momentos que o Ian deitou o Rivera. Então, claro que o mérito
todo do Ian por ter conseguido os knockdowns quando ele precisava, mas fazendo a análise de um ponto de vista técnico, não estava sendo uma luta muito complicada assim para o Rivera, não. O jogo de movimentação dele estava sendo extremamente eficiente, ele clinchava quando queria, se reposicionava, e isso é uma coisa muito interessante no jogo do Rivera, que ele tem, para começar, ele tem ótimos chutes na perna, que ele usa o tempo todo, ele tem um bom boxe, trabalha muito combinações de cabeça e corpo, e voltando para a cabeça, mas eu acho que uma questão muito, muito interessante é que a base dele é muito aberta, que faz com que ele possa usar a sua explosão da melhor forma possível, e também os golpes que ele utiliza, você vê que ele tá colocando todo o peso do corpo em cada golpe. Ainda assim, ele não cansa, mas da mesma forma, ele não nocauteia. Se eu não me engano, eu acredito que ele tem uma interrupção, uma vitória por interrupção em todo o UFC, que foi na estreia dele contra o Marcos Brimach. Isso significa que ele não tem poder de nocaute? Não, mas é engraçado você ver um cara colocando todo o peso no corpo em cada golpe e ainda assim não adquirindo um resultado como um nocaute, sabe? Ele tem uma ótima trocação, ele tem uma ótima consciência da movimentação, o jogo de wrestling dele é realmente fantástico, prodigioso, até o clinch dele é muito bom, o solo dele também é muito bom, é um lutador realmente completo, que sofreu aí com uma certa inatividade e com algumas derrotas que vieram em momentos muito ruins. Então, por exemplo, ele ficou quase um ano sem lutar depois da vitória dele em cima do Tominhas, voltou e foi nocauteado pelo Marlon Moraes em 30 segundos. Seguido a isso, venceu o John Dodson, mas aí pegou, como eu falei, o cara que eu considero o melhor lutador da categoria hoje em dia, o Aljamain Sterling, e não foi uma luta nem parelha, foi um espancamento unilateral, porque um problema que o Rivera sempre tem é com oponentes que conseguem manipular a distância contra ele. Então você vê, o Cody Stamann, ele tem um jogo parecido de mãos, ele precisa encurtar bastante e tentar acertar os golpes mais poderosos. E contra o Rivera, isso encaixa direitinho no que ele gosta de fazer, mas o Sterling estava simplesmente chutando ele o tempo todo, colocando os golpes mais longos, e o Rivera não tinha muita resposta para esse tipo de jogo. Até contra o Tominhas, que estava vindo bem, tipo, vamos dizer... com pouquíssima moral, bem desmoralizado para a luta contra o Rivera, foi uma luta mais parelha do que deveria ter sido, sabe? Justamente porque o Tominhas conseguia conectar muitos golpes. Não é realmente difícil você acertar o Rivera, é mais difícil você entender que a forma mais fácil de acertar ele é tentar bater junto com ele e não antes. Se você tentar caçar o Rivera, ele vai dançar com você pelo octógono e você não vai achar grande coisa, sabe? Ainda é um atleta de extrema qualidade mesmo, e esse retorno dele depois de mais um ano parado contra o Cody Stamann foi uma luta incrível, e foi uma luta que deu para ver todas as qualidades dele, a força física, o wrestling muito bom, a categoria do boxe dele, os chutes baixos comendo sempre, o chão muito bom também quando foi quedado, a única vez que foi quedado, e o gás infinito. Como eu falei, quando um cara coloca todo o peso do corpo nos golpes, é muito engraçado você ver ele durando 3 rounds fazendo exatamente a mesma coisa, mas esse é o tipo de atleta que o Jimmy Rivera é. Excelente, excelente mesmo. Bom, já sentou esse dedo no like aí, se não, deixa logo esse like para fortalecer o nosso canal aí, e se ainda não se inscreveu, se inscreve aí e ajuda a fortalecer o nosso canal. Capitão, como é que você enxerga aí o casamento de luta entre os dois? Como é que você acha que essa luta vai se desenvolver? O Pedrinho aí, que tem um alcance menor aí que o Jimmy Rivera, você comentou aí que o Pedrinho não é o mesmo da primeira luta. Como é que você acha que vai ser essa revanche aí entre os dois atletas, e para quem vai o seu palpite? Cara, essa é uma luta incrível. Só o que eu vou dizer é, nessa luta, tentem não apostar, tentem se manter longe de coisas que vão deixar a sua opinião muito parcial, porque essa é uma luta para você sentar e apreciar. É uma luta entre dois tops da categoria que não estão vindo na melhor fase em questão de sequência, mas eu acho que em termos de habilidade eles estão lá em cima, sabe? Lá em cima, porque sim, eles estão vindo inconsistentes. Rivera com 2 derrotas nas últimas 3 lutas, o Pedrinho com 2 derrotas em sequência, mas eles estão lutando num nível muito absurdo. Essa luta não tem como ela ser ruim, vai ser qualidade extrema. E eu acho que assim, eu não acredito que essa luta vá
pro chão, a não ser que o Rivera esteja tomando muito atraso em pé e decida por isso, sabe? Porque eu acho o wrestling do Rivera extremamente sólido defensivamente. Praticamente não recebeu quedas dentro do UFC. A única queda que ele tomou foi contra o atual campeão Pat Ryan. Também tomou uma leve aí contra o Cody Stamann, que é um ótimo wrestler, mas em geral defendeu as quedas de praticamente todo mundo sem problemas. E eu não acho que o Pedrinho tenha o nível de wrestling ofensivo para realmente levar essa luta para o chão. Só que a coisa que eu tô achando interessante é porque essa nova arma desenvolvida pelo Pedrinho, o jab, pode significar a diferença entre vitória e derrota para ele nessa luta, porque como eu falei, a grande questão pro Rivera é que ele precisa manipular a distância o tempo todo. E se o Pedrinho conseguir ser agressivo de uma forma que o Rivera não consiga dançar com ele, não consiga ficar clinchando e alterando a posição e só entrando realmente na trocação nos momentos que ele escolher, eu acho que o Rivera vai ter problemas, porque aí o Rivera vai ter que caçar o Pedrinho e o Pedrinho bate mais forte, o Pedrinho tem melhores combinações e é mais resistente. Então eu acho que se esse jab funcionar da forma que eu tô imaginando, que seria fantástico, eu acho que o Pedrinho tem uma grande chance de começar a colocar o Rivera na grade, começar a prejudicar ele com esses jabs, fazer ele ter que correr atrás e aí conseguir entrar com golpes mais potentes. Não tenho dúvida alguma que o Rivera é o cara mais rápido, eu acho que ele vai acertar o Pedrinho também, mas... E vem essa questão de que tem um aí que tá batendo mais forte e que resiste bem mais. E o Pedrinho também tem os ótimos chutes baixos, tem as boas combinações. Se ele quiser fintar algumas quedas só para fazer com o Rivera se preocupar, eu acho excelente. Mas para mim é uma questão de controle de distância primeiro e todo o resto depois. Porque se teve uma coisa que eu não gostei da luta do Pedrinho contra o Aljamain Sterling, foi que o Pedrinho estava muito disposto a caçar o Aljamain Sterling pelo octógono inteiro, e eu tava pensando, bicho, você já sabe que isso não tá funcionando, você já fez 10 minutos disso, por que você quer fazer os últimos 5 exatamente da mesma forma? Então ele precisa dar um jeito de não cair nesse mesmo jogo. Caindo nesse mesmo jogo, vai ter problemas reais. Para o Rivera, é realmente uma questão de conseguir conectar primeiro, não ser pego numa briga mais generalizada aí com o Pedrinho, lembrar que ele precisa fazer os golpes dele contarem, mas mais do que isso, ele não pode ser atingido no meio das combinações dele, ele precisa pensar em defesa primeiro. As quedas podem vir, mas tipo assim, com muito cuidado, porque o nível de solo do Pedrinho é bem superior e ele pega muito bem na entrada de queda dos adversários, sabe? Fora isso, eu acho que, fora a parte do jab, outra coisa que o Pedrinho pode usar são os chutes frontais que ele vem desenvolvendo muito bem. E eu acho que esses chutes frontais podem ser particularmente danosos para o Rivera, porque ele tem uma base muito aberta e normalmente ele está mais abaixado do que o adversário. Então, para esses chutes irem subitamente em direção ao rosto do adversário, eu acho que não custa nada. Então, para o Rivera, se isso acontecer, ele vai ter que buscar um jeito de lidar com o controle de distância do adversário. E eu acho que esse jeito vem nos chutes baixos dele. Aí eu já tô pensando em plano sobre plano, sobre plano, sobre plano, mas a questão dos chutes baixos para contragolpear um jab são armas muito eficazes e se colocadas em prática podem também significar aí a vitória para o Jimmy Rivera. Mas, em resumo, eu acho que é uma questão de controle de distância e controle de espaço, porque o Rivera tem se valido muito dessa característica de ser extremamente explosivo e conseguir atingir o adversário antes, quando o adversário chega perto. Então o Pedrinho tem que estar o tempo todo colocando uma ameaça na cara do Rivera para que ele não possa simplesmente explodir o tempo todo. O Rivera tem que estar se prevenindo desse tipo de coisa. Eu acho que vai ser uma luta muito boa, eu acho que vai ser uma luta extremamente técnica. Eu quero ver quais as adaptações que eles fizeram em relação à primeira luta, quando eles eram extremamente crus, principalmente o Pedrinho, que não sabia trocar mesmo. Mas o meu palpite para essa luta vai no Pedrinho. E é um palpite, tipo, não vou dizer largado, mas eu simplesmente acho que ele tá lutando de uma forma tão bonita e tão adequada ao tipo físico dele, que eu acho que se ele vier com a estratégia correta, colocar os jabs, colocar os chutes frontais e depois, quando possível, começar a trabalhar os chutes baixos, eu acho que ele tem uma grande chance de dominar essa luta. Novamente, é uma luta extremamente parelha para mim e eu estou muito ansioso por ela.
lutão. Vamos todos aí conferir essa revanche entre o Pedrinho e o Jimmy Rivera. Você concorda com o nosso capitão? Deixa aqui o seu comentário, a gente quer saber. Se você discorda também. E senta o dedo no like aí se você gostou do nosso vídeo. Até a nossa próxima análise.